Boa noite. A Prefeitura fez hoje uma nova vistoria na Avenida Niemeyer e o prefeito Marcelo Crivella voltou a pedir a reabertura da via. E na Avenida Brasil, uma bomba de combustível de um posto de gasolina explodiu e 2 cilindros atingiram carros e destruíram um muro. Vamos falar também sobre como fica a previsão do tempo para o fim de semana. Ontem a chuva pegou os cariocas de surpresa. E no futebol, em partida adiada do Campeonato Carioca, o Vasco perdeu para a Cabofriense por 1-0 em São Januário. Tem ainda as dicas do Divirta-se e muito mais. E eu volto em 30 segundos. O prefeito Marcelo Crivella voltou a garantir a segurança da Avenida Niemeyer depois de vistoriar as obras de contenção. O município, no entanto, aguarda a decisão da Justiça para a reabertura da via. Nas imagens aéreas é possível ver as intervenções realizadas na encosta da Avenida Niemeyer, interditada há 8 meses. Além de voltar a garantir a segurança da via, Crivella falou que a Prefeitura deseja adotar um novo protocolo para fechamento da avenida. Ele será colocado em prática em casos de chuvas de 38 milímetros por hora e ventos acima de 70 quilômetros. A Prefeitura garante que abaixo desses valores não terá nenhum problema. Se tiver acima, nós vamos fechar. A Niemeyer nunca esteve tão segura quanto hoje. Crivella questionou ainda a competência dos peritos designados pela Justiça, que na última vistoria feita atestaram que apenas metade das obras tinham sido realizadas. Aí vocês vão perguntar, mas os peritos são geólogos? São. Tinham 2 que eram geólogos, mas um especializado em minas, em mineração, e o outro especializado em petróleo e gás. De acordo com Marcelo Crivella, os 56 pontos de intervenção na via foram concluídos com investimento de 34 milhões de reais. Agora a Prefeitura aguarda uma resposta da Justiça do Rio para a liberação da via. A juíza responsável pelo processo aguarda uma manifestação do Ministério Público para responder ao pedido da Procuradoria-Geral do município pedindo a reabertura da via. O MP tem até o início de março para responder. E quem passou hoje de manhã pela ponte Rio-Niterói se deparou com uma cena inusitada. Um guindaste que estava na Baía de Guanabara bateu no guarda-corpo da via no sentido Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido e a Ecoponte já instalou uma estrutura metálica como medida de segurança provisória até que a nova proteção de concreto seja produzida. A empresa que administra o guindaste não foi localizada e a Capitania dos Portos não respondeu se investiga esse acidente. E a delegada titular da Delegacia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, entregou o cargo um dia depois que 2 agentes da unidade foram presos numa operação contra a milícia. Essa ação mostra o foco das autoridades em combater a expansão destes grupos paramilitares. Na lista dos 26 criminosos mais procurados do Brasil, 2 milicianos, Wellington da Silva Braga, o Eco, e o homem de confiança dele, Danilo Dias Lima, o Tandera. Um indício de que a milícia vai continuar na mira das autoridades. Nesta quinta-feira, 33 pessoas foram presas, acusadas de integrar o grupo paramilitar que atua em comunidades da Zona Oeste. As investigações apontaram o envolvimento de agentes públicos, inclusive de 2 policiais civis da Delegacia da Barra da Tijuca, responsável, por exemplo, por investigar a construção e venda de imóveis pela milícia na Muzema. A denúncia tem encartado nela, num dos documentos, é um disque de denúncia, de que quando uma determinada pessoa foi presa nessa outra operação dos prédios, é que uma pessoa fez uma denúncia se dizendo indignada porque quem participava do esquema e quem receberia propina estava prendendo justamente uma pessoa ali. Um dos policiais era o chefe de investigação da unidade, Jorge Luiz Camilo, que trocou mensagens com Rony Lessa, acusado pela morte da vereadora Marielle Franco. Um tanto quanto sugestiva e indicativa, porque se referia a vários encontros na área da delegacia à espera de determinados caminhões. Nesta sexta-feira, a delegada titular da unidade, Adriana Belém, entregou o cargo. Ela explicou a decisão em entrevista para a rádio Band News FM.
Eu tive essa iniciativa, esse posicionamento, porque existem investigações em andamento, então, para garantir a lisura, a isenção das investigações, em face desse lamentável episódio, eu prefiro entregar. A Corregedoria da Polícia Civil afirmou que não há provas do envolvimento da delegada com a milícia, mas que, se for provada alguma participação nos crimes, ela poderá ser afastada da corporação. Quem assume a unidade é Giniton Lages, ex-chefe da Delegacia de Homicídios da capital, responsável pela primeira fase das investigações das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E a seguir vamos falar da explosão de uma bomba de combustíveis de um posto de gasolina na Avenida Brasil. 2 carros e um muro foram atingidos na explosão de uma bomba de combustíveis de um posto de gasolina na Avenida Brasil, na altura de Irajá. As imagens dos cilindros voando são impressionantes. Claudete tinha ido comprar um cigarro na loja de conveniência do posto de combustíveis, que fica em frente à casa onde mora. Algo que ela sempre fez. Quando eu estava lá, nós vimos a explosão. Aí eu e as meninas não sabiam o que fazia lá dentro, as funcionárias. Eu fiquei tão louca, desesperada. Elas me pegaram pela mão, vambora, vambora, vambora. Aí saímos correndo pela Brasil, pelo aquele lado da Brasil, para lá. Os funcionários tudo se espalharam pelo meio da rua. Uma bomba de abastecimento do posto na Avenida Brasil, altura de Irajá, na zona norte do Rio, explodiu. Pelo vídeo das câmeras de segurança, é possível ver o momento em que 2 cilindros são arremessados para fora do posto com a força do estouro. A explosão foi tão grande que um dos cilindros veio parar dentro desse conjunto habitacional. O muro do condomínio foi completamente destruído e o local precisou ser isolado para aguardar a perícia da Polícia Civil. Pô, desesperador, que aqui passa sempre as crianças brincando, o pessoal fica caminhando aqui, o cilindro de gás desse tamanho aqui dentro. Foi assustador. Os cilindros que explodiram estavam dentro dessa área do posto. Só nessa parte, pelo menos 2 veículos foram atingidos e o incêndio só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros. Uma pessoa precisou ser atendida no local após inalar fumaça. A Polícia Civil vai realizar uma perícia para determinar as causas do problema. A Agência Nacional de Petróleo enviou um fiscal ao posto para averiguar a situação. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para o fim de semana. Natasha Franco está ao vivo lá do aterro do Flamengo. E aí, Natasha, notícia boa ou ruim para os cariocas? Pois é, Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. Previsão de chuva. O Rio de Janeiro segue em estágio de mobilização, porque existe aí possibilidade de muito impacto com chuva forte a moderada já na noite de hoje. E o final de semana não vai ser muito diferente não, Yasmin. A previsão é já de uma frente fria chegando por aí. No sábado ainda temos temperaturas altas com 36 graus, mas domingo essa temperatura já vai diminuindo, tempo mais nublado. E aí na segunda-feira muda de vez com declínio de temperatura e aquele tempo bem fechado. Então, a previsão é que uma frente fria chegue por aí. Quando a gente fala de chuva, Yasmin, a gente lembra imediatamente chuva forte a moderada, pancada de chuva de verão. Lembra do dia de ontem, onde a gente teve um grande impacto pela cidade depois de uma forte chuva que atingiu a zona sul, o centro e a zona norte da cidade. Em alguns radares meteorológicos foi registrado chuva forte por 20 minutos seguidos. E aí o que aconteceu foram muitos bolsões d'água aqui pela capital, 16 bolsões d'água registrados pelo Centro de Operações, além, Yasmin, de 50 árvores que acabaram afetando o trânsito do Rio. 8 ainda estão sendo retiradas por equipes da Prefeitura e da Conlurb especificamente. A gente lembra que isso são só as árvores que afetaram o trânsito, fora aí as árvores que caíram em canteiros, as árvores que caíram em calçadas. 50 afetaram completamente o trânsito. Yasmin, a gente lembra que mais de 300 milímetros de chuva caíram na cidade só de ontem para hoje. Yasmin. Pois é, Natasha, e por conta desse temporal e dos ventos fortes, um navio plataforma parece que foi deslocado e quase atingiu a orla de Niterói. Foi isso mesmo, Natasha? Exatamente, muito susto para quem estava ali em Niterói, porque é um navio com 70 mil toneladas chegando muito próximo, quase encostou nas pedras. A Petrobras abriu uma sindicância para apurar esse fato, Yasmin, e esse navio plataforma que iria sair
hoje da Baía de Guanabara. Ainda não tem prazo para se deslocar para alto mar por conta dessa sindicância. 2 cabos acabaram se rompendo desse navio e aí esses 2 cabos acabaram levando o navio para muito próximo da costa. O rebocador que estava dando apoio também acabou sendo avariado, está passando por reparos. Não teve nenhum tipo de problema no navio, plataforma, mas a Petrobras vai investigar de perto o que aconteceu por conta da forte chuva e também da maré. Yasmin. Obrigada, Natasha. E com as notícias de casos do coronavírus, a procura por máscaras protetoras aumentou nos últimos dias. A Jaciara vai viajar para a Alemanha no final de fevereiro. Com as notícias de casos do coronavírus no país europeu, a aposentada vai levar na mala máscaras descartáveis. Eu nunca tive tão preocupada com qualquer tipo de doença, mas dessa vez eu estou, porque eu estou vendo que o negócio dessa vez é sério. A procura por essas máscaras aumentou nos últimos dias por causa do surto do coronavírus, que causa problemas respiratórios e já matou mais de 200 pessoas na China, onde o vírus apareceu. Nesta farmácia em Copacabana, na zona sul do Rio, chegaram 12 caixas com 50 máscaras cada uma. Um total de 600 unidades. 24 horas depois, o estoque já acabou e só sobraram esses pacotes aqui, com 5 unidades cada um. Quem tem parente no país asiático mandou algumas para lá. Nós tivemos uma chinesa que comprou todo o nosso estoque. Chegou aqui, eu quero tudo. Levou, comprou tudo. A Organização Mundial da Saúde decretou situação de emergência mundial para riscos de contaminação. Apesar da preocupação, os brasileiros podem ficar calmos. Uma das coisas importantes que nós temos aqui no Brasil é a mobilização do Ministério da Saúde. O ministro já deu uma entrevista, já determinou que se faça uma rede de atenção, já se preparando caso esse problema chegue até o Brasil. E a seguir tem futebol, Vasco perde e Botafogo vence de virada pelo Campeonato Carioca. E ontem nós mostramos aqui no Jornal do Rio uma reportagem sobre uma operação de combate à milícia. Durante a matéria, nós exibimos uma foto do neto de Omar Muhammad, ao invés do filho de Omar, ao nos referirmos a um dos presos. Ambos têm o mesmo nome, Murad Muhammad. Nós pedimos desculpas por este erro. E um homem ficou gravemente ferido depois de ser espancado a pauladas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima, que está em coma, havia sido acusada de estupro pelos agressores. Foram os vídeos gravados por moradores do bairro da Luz, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, que levaram a polícia a desvendar o crime. Nas filmagens é possível ver um dos acusados usando um pedaço de madeira para agredir a vítima. Em outro vídeo, o homem e a mulher deixam o local do crime após a tentativa de homicídio. Mas quando o caso chegou até a polícia, a delegada escutou outra história. O casal chegou lá com um rapaz muito nervoso, gritando na delegacia, falando que a mulher dele tinha sido estuprada. Com a informação de que o suposto estuprador tinha sido agredido, nós fomos até os hospitais. Encontramos realmente um caso parecido e mandamos a foto para ver se ela reconhecia ou não. Ela reconheceu. Os agentes foram até o local do crime e perceberam que os depoimentos de outras testemunhas não batiam com as informações passadas pela suposta vítima na delegacia. Foi quando os policiais descobriram que, na verdade, o casal era o real agressor e que o homem só teria sido espancado porque a mulher teria dito ao marido que ele estava olhando para ela. Chegando lá, nós vimos que não foi nada disso a história. Os populares filmaram, o único que agrediu o rapaz foi o marido da suposta vítima, agrediu de uma forma brutal e agrediu por um motivo fútil. A vítima, que ainda não foi identificada, está internada em coma em estado grave. O casal foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e comunicação falsa de crime. E agora o futebol, por conta da chuva que caiu ontem no Rio, a partida do Campeonato Carioca entre Vasco e Cabofriense foi transferida para hoje, às 11 da manhã. E quem levou a melhor foi o time da região dos Lagos. Em São Januário, o Vasco perdeu para Cabofriense por 1-0. O gol da partida foi marcado por Léo Aquino de pênalti. No fim, a torcida vascaína cobrou a diretoria e o técnico Abel Braga. Isso aqui é Vasco, cara.
Essa aqui é gigante da colina, cara. Isso é muito grande. A situação do Cruz Maltino ficou complicada na tabela. Para tentar se classificar, o time precisa vencer os 2 últimos jogos e ainda torcer contra os adversários. Uma combinação improvável de resultados. Praticamente é impossível. Praticamente impossível. Você torcer para os caras perder 2. Então, agora nós vamos priorizar, obviamente, a Sul-Americana. No domingo, o Vasco, pressionado, enfrenta o Botafogo no Engenhão. Ontem, debaixo de muita chuva, o Botafogo venceu o Resende de virada em casa. Giovani abriu o placar para os visitantes. Bruno Nazário empatou. E Pedro Raul, de pênalti, ampliou para o alvinegro. Hoje à tarde, pelas redes sociais, o clube anunciou a contratação do meio-campo Honda, de 33 anos. O japonês traz no currículo passagens por grandes clubes europeus, além de 3 Copas do Mundo. Eu sou Keisuke Honda. Muito prazer. Eu jogo Botafogo. O Fluminense, único carioca com 100% de aproveitamento na Taça Guanabara, joga amanhã contra o Boa Vista, às 7h no Maracanã. No Flamengo, a estreia dos titulares já tem data marcada. Segunda-feira contra o Resende pela Taça Guanabara no Maracanã. E a seguir tem as dicas culturais do Divirta-se. Eu te amo. Sextou e agora vamos às dicas do Divirta-se. Num show intimista, Fafá de Belém traz para o palco do Manúcio o novo trabalho, Humana, hoje e amanhã, 10h. E vai rolar lá na zona portuária o Pier On, vários eventos num único lugar, música, baile de máscara, carnaval e, claro, muitas comidinhas. Último final de semana do espetáculo Maratona de Nova York. No palco, 2 atletas de 30 anos que se preparam para uma maratona discutem e refletem sobre a vida. Tem opção para criançada, é claro. O musical Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo está em cartaz no Sesc Tijuca. No palco, a história do menino de 8 anos que questiona os padrões sociais. Meu querido Rio de Janeiro, dias 31, agora de janeiro, e 1º de fevereiro, logo em seguida, um dia depois do outro, ok, no Viva o Rio. Soraya Ravenli, Gustavo Vaz e Camila Inhari no espetáculo Tom na Fazenda. A peça premiada volta agora no Teatro Petra Gold. No palco, a inabilidade do indivíduo de lidar com o preconceito, a violência e o fracasso. Velha Guarda do Império Serrano convida Pretinho da Serrinha para o pré-carnaval do Beco do Rato lá na Lapa. É domingo, 6h. Dia 2 de fevereiro, domingo, no Padá no Bar, pelo último esquenta do Banda Amigos da Bar, eu, Mati Duarte, francês do samba, estarei apresentando para você em português e francês as pérolas do samba. Gal Costa e Rubel na mesma noite. Vai ser na Fundição Progresso, sábado, portões abertos 10h. Quem tá falando é Rincon Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Tô passando aqui pra avisar o seguinte, que dia 31, sexta-feira, no Rio de Janeiro, Circo Voador, estaremos com o show de lançamento do disco Mundo Manicongo, dramas, danças e afro-raps. Mariana Volker lança o disco Órbita. O show rola hoje, 9h, no Teatro Petro Rio das Artes. A Harmonia do Samba traz o projeto Harmonia das Antigas, no Espaço Hall. É hoje, a partir de 11h. Djavan, Ludmilla, Emicida, Xande de Pilares e muito mais. Todos juntos na Marina da Glória. É sábado, no Verão do Espanta, a partir de 4h. Zeca Pagodinho chega com a primeira edição do ano do Samba do Zeca. É sábado, no Jockey Clube. Divirta-se! O Jornal do Rio termina aqui e nós voltamos a nos encontrar amanhã às 10h07. Até lá! Eu te amo. Eu te amo.